Olá, estamos aqui para mais uma aula. Hoje é a aula de número 24 da Ceia do Senhor. Eu vou ler o texto que está na lição, o texto básico da lição, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Eu vou ler do versículo 23 até o versículo de número 32. Diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso aquele que come o pão ou bebe o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, não poucos que dormem, porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Oremos. Pai, abençoa-nos nesta hora, que esse estudo, ó Pai, traga edificação, instrução necessária, e assim nos ajude a participar dignamente da ceia do Senhor e com entendimento acerca do seu significado. Em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Muito bem. Nós temos afirmado que os dois sacramentos do Antigo Testamento, a circuncisão e a Páscoa, são essencialmente iguais aos do Novo Testamento. Batismo e ceia do Senhor. Então veja, no Antigo Testamento você tem dois sacramentos: a circuncisão e a Páscoa. A circuncisão é o modo de se entrar era o modo de se entrar no povo de Deus, fazer parte do povo de Deus, e a Páscoa era a comemoração da libertação. Assim temos também no Novo Testamento o batismo, que é a forma de se entrar, de se pertencer à igreja, e a ceia do Senhor também. Então veja, se no Antigo Testamento o batismo ou a circuncisão corresponde ao batismo no Novo Testamento, a Páscoa do Antigo Testamento corresponde à ceia do Senhor no Novo Testamento, né? Tanto a circuncisão quanto o batismo lembram a aliança que Deus estabeleceu com o seu povo, uma aliança que consiste em promessas espirituais, tais como regeneração, união com Cristo, remissão dos pecados e consagração a Deus. E a ceia do Senhor, a semelhança da Páscoa, é essencialmente um sacramento comemorativo. A Páscoa comemorava-se a libertação do povo do cativeiro do Egito. E a Santa Ceia também se comemora a libertação que temos através de Cristo Jesus. Mas veja que há, portanto, uma relação, né, entre a Páscoa e a ceia do Senhor. Então, o primeiro ponto aí é a relação entre a Páscoa e a ceia do Senhor. Os evangelhos, segundo Mateus, Marcos e Lucas, registram que Jesus celebrou a Páscoa e, enquanto estava celebrando a Páscoa, instituiu a ceia do Senhor. Quer dizer, os elementos, pão e vinho, compunham a mesa no dia da celebração da Páscoa. Jesus tomou desses elementos e instituiu a ceia do Senhor. Quer dizer, não se trata de um sacramento totalmente diferente, né? Totalmente outro, mas é um sacramento que é instituído por ocasião do outro, né? Quer dizer, enquanto ele estava participando da Páscoa, ele institui a ceia do Senhor. É claro que agora nós não comemoramos mais a Páscoa da forma como o judeu comemorava, né? Agora nós comemoramos a ceia do Senhor, celebramos a ceia do Senhor, mas é uma celebração também, e uma celebração da nossa libertação do cativeiro do Egito. Veja que
o apóstolo Paulo também estabelece esta relação, né? Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Quer dizer, na noite em que ele foi traído, quando participava da Páscoa, ele foi traído por Judas, né? Depois de participar dela, Jesus instituiu a ceia. Então, quer dizer, Paulo ele estabelece esta relação. Aliás, Jesus é chamado de nosso Cordeiro Pascal, né? Quer dizer, Cordeiro da Páscoa. Quando João viu a Jesus, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então veja que há uma continuidade do significado, né? Aquilo que a Páscoa significava, apontando assim para aquele que viria. A ceia do Senhor nós celebramos aquele que já veio e que já morreu e que deu a sua vida por nós, né? O Cordeiro Pascal, o Cordeiro que foi morto, que é Cristo Jesus. O segundo ponto é a condição para a participação. Quem é que pode participar da Páscoa? Ou melhor, da ceia do Senhor? Só participava da Páscoa aquele que se unia ao povo de Deus. Quer dizer, o povo de Deus é que participava da Páscoa. Então a pessoa, para participar da Páscoa, ela tinha que ser circuncidada. Ela tinha que ter o sinal da aliança de Deus, né, de que pertencia ao povo de Deus. No Novo Testamento, nós seguimos o mesmo entendimento, ou segue-se o mesmo entendimento, né? Para alguém participar da ceia do Senhor, essa pessoa precisa, portanto, estar unida a Cristo Jesus, né, através do batismo. Ela precisa pertencer à igreja de Cristo Jesus. É por isso que todas as vezes que nós vamos celebrar a ceia do Senhor na igreja, eu anuncio, né, o pastor anuncia: olha, se existir alguém aqui que é membro de alguma outra igreja, se for membro de uma igreja reconhecidamente evangélica, quer dizer, já tenha sido batizado, tenha professado a sua fé, pode participar. Quer dizer, nenhuma outra pessoa poderá participar se não tiver sido batizado e professado a sua fé e pertencer a uma igreja reconhecidamente evangélica. Porque pode ser que a pessoa tenha sido batizada numa igreja que não seja evangélica, numa igreja que não professe a Cristo Jesus como único e suficiente Salvador, como as Escrituras como única palavra de Deus. Portanto, é necessário que pertença a uma igreja, né? Outra coisa, para que a pessoa participe, ela precisa discernir o corpo, ou seja, essa expressão que aparece nas Escrituras, né? O capítulo 11, versículo 29, Paulo: por isso, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Então veja, discernir o corpo significa que precisa compreender o significado da ceia do Senhor. É por isso que na nossa igreja, embora as crianças sejam batizadas e pertençam ao povo de Deus, elas não participam da ceia até a idade em que possa professar a fé em Cristo Jesus e compreender daquilo que ela está participando, né? Então é necessário, esta é uma condição para participar, que a pessoa, portanto, compreenda aquilo e tenha professado sua fé em Cristo, tenha sido batizada. Outra coisa é que a pessoa precisa participar com devido preparo, né? Quer dizer, ela deve participar daquele momento, deve ter se preparado antecipadamente, orado a Deus, pedido perdão a Deus dos seus pecados. É por isso que todas as vezes que nós vamos participar da ceia do Senhor na igreja, temos um período de oração, né? Uma oração proferida por um presbítero, pedindo perdão pelos nossos pecados, a oração agradecendo a Deus pelos elementos, enfim. E, portanto, deve haver participação. O terceiro ponto da nossa lição é como fazer o autoexame. Paulo vai dizer: examine-se, pois, o homem a si mesmo, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como a do pão e o do cálice. Quer dizer, quando a gente vai participar da ceia, nós precisamos participar dela tendo um autoexame, examinando o nosso coração, né? Jesus diz que quando a gente vai oferecer uma oferta a Deus, se lá, quando estiver indo oferecer, se lembrar que tem alguma coisa, que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta e vai reconciliar-te com teu irmão. Então, quer dizer, participar fazendo um autoexame
é isso, quer dizer, você vai participar daquele momento de ceia, você examina o seu coração, está tudo bem com o meu coração diante de Deus, né? A minha vida, eu tenho algum problema com alguém, né? A gente não pode fazer daquele momento um momento qualquer, mas deve ser um momento acompanhado de reflexão. Devemos pedir perdão pelos nossos pecados e participar da ceia, né? Algumas pessoas, às vezes, porque estão com problemas em casa, vão para a igreja e não participam da ceia. Paulo vai dizer: examine-se, pois, o homem, assim como do pão e do cálice. Todos nós somos indignos de Cristo Jesus, do seu corpo, de participar da ceia, mas por meio de Cristo, através do perdão que Ele nos oferece, tornamos-nos dignos da sua presença e da sua mesa. Por isso, examine-se, pois, ou seja, peça perdão a Deus. Se tem alguma coisa contra alguém, procure resolver o mais rápido possível, né? Mas participa da ceia, porque a ceia servirá de estímulo para que você, então, seja levado a reconciliar-se com o seu irmão, com alguém com quem você está com algum problema, né? É claro que a palavra de Deus diz que naquilo que depender de vós, tende paz com todos os homens. Quer dizer, naquilo que depender de você, você vai tentar se reconciliar com aquela pessoa, ou pedir perdão a ela de algo que você fez, ou confrontá-la para que ela também peça perdão. E, é claro, se ela te perdoar, muito bem, mas se ela não te perdoar, ou se ela não te pedir perdão, isso não quer dizer que você não se esforçou para resolver o problema. Naquilo que dependeu de você, você tentou ter paz com aquela pessoa, né? E assim, portanto, devemos participar da ceia, mas sempre examinando o nosso coração, pedindo perdão a Deus pelos nossos pecados, né? O quarto ponto aí é o valor da participação. Quer dizer, é importante você participar da ceia, não porque os elementos carreguem alguma magia, carreguem em si mesmos, né, algum valor, né, ou que possam comunicar alguma coisa milagrosa ou misticamente algum benefício. Não, né? O pão e o cálice representam o corpo e o sangue de Cristo Jesus, mas nós cremos que não é apenas uma representação. Quando nós participamos daquele momento, cremos que somos abençoados por Cristo Jesus, porque a ceia, assim como o batismo, é um meio de graça. Deus dispensa da sua graça a nós, pecadores, e nos abençoa, né? Finalizando aqui, nós vamos finalizar com a resposta à pergunta 175 do Catecismo Maior, que está aí na conclusão, né? A pergunta, ou melhor, a resposta diz assim: o dever dos crentes, depois de receberem o sacramento da ceia do Senhor, é o de seriamente considerar como se portaram nele e com que proveito se foram vivificados e confortados. Devem bendizer a Deus por isto, pedir a continuação do mesmo, vigiar contra reincidência, cumprir seus votos e animar-se a atender sempre a esta ordenança. Se não acharem, porém, nenhum benefício, deverão refletir novamente e com mais cuidado na sua preparação para este sacramento e no comportamento que tiveram na ocasião, podendo em uma e outra coisa provar-se diante de Deus e de suas próprias consciências, esperando com o tempo o fruto de sua participação. Se perceberem, porém, que nessas coisas foram remissos, deverão humilhar-se e para o futuro participar desta ordenança com mais cuidado e diligência. Que Deus o abençoe, espero que tenha sido útil esta aula na compreensão acerca da ceia do Senhor. Nos colocamos à disposição para qualquer pergunta, para responder a qualquer dúvida. Deus o abençoe. Um grande abraço.